Esta é a história do dia da Rádio Observador. O caso do Banco Espírito Santo GES vai a julgamento. Quando temos ouvido pessoas do setor da justiça falar nos termos da lei, eu devo dizer que isso não é verdade. Os termos da lei, neste tipo de processos, têm sido permanentemente esquecidos. E são esquecidos porque a justiça não está a fazer o seu papel nos termos da lei e só está preocupada em tirar uma fotografia o melhor possível e acha que assim se defende. Mas assim a justiça democrática é uma justiça que não está a preservar-se e que dificilmente poderá valer para todos. Francisco Proença de Carvalho é advogado de Ricardo Salgado. O ex-homem forte do Banco Espírito Santo vai a julgamento pelos 65 crimes de que era acusado pelo Ministério Público. A decisão instrutória foi conhecida esta segunda-feira e o caso avança 9 anos depois dos factos. Avança para a fase seguinte, a da marcação de um julgamento que ainda ninguém sabe quando será. Que caso é este e por que crimes vai Ricardo Salgado responder? Vou conversar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Alexandra. Olá, Ricardo. Vamos começar pelo início, pelo caso BES/GES. Que caso é este que nos surpreendeu o país há 9 anos? Bom, este é um caso que tem origem na queda do Banco Espírito Santo. O BES era um dos principais bancos privados do sistema financeiro português, liderado por um todo-poderoso Ricardo Salgado. Era um banco centenário, de uma família, ligado a uma família, e que tinha muitos clientes, nomeadamente empresas. Só que, nesse ano, há 9 anos, a 3 de agosto de 2014, mais precisamente, estamos muito perto de marcar os 9 anos, não é? De marcar os 9 anos, o Banco de Portugal determinou aquilo a que se chama a resolução do BES, dividindo a instituição em duas, os ativos do banco os ativos bons, ou que se achavam que eram bons, e depois descobrimos que alguns não eram assim tão bons não quanto era isso, assim grande coisa. Foram parar ao novo banco, e os ativos tóxicos, que eram na altura considerados maus, ficaram no BES, que entrou entretanto em liquidação. Aí começou o inquérito judicial por parte do Ministério Público e que agora tem a conclusão desta fase instrutória, pelo menos na primeira fase. Foi investigado, então, como é que o banco tinha chegado àquela situação de ter que ser intervencionado e depois alvo de resolução, até porque tinha sido vendidos muitos títulos de dívida de empresas do Grupo Espírito Santo aos balcões do Banco Espírito Santo. E por isso é que houve bastantes lesados e, enfim, continua a haver muita gente que perdeu dinheiro no Banco Espírito Santo porque compravam esses títulos como se fosse um depósito e que não eram, e perderam o dinheiro lá que foi lá investido, enfim, não foi bem um investimento, não é? Este processo passou por várias geografias. O Grupo Espírito Santo era também uma teia com vários tentáculos geográficos, Luxemburgo, Dubai, Suíça, enfim, até ao Panamá. E o pivô disto tudo, ou o suspeito de ser o pivô disto tudo, é Ricardo Salgado. Sim, até era conhecido como o dono disto tudo, precisamente. Até pelas influências que movia e pelas ligações até à política e às empresas. Recordemos que o Banco Espírito Santo era um dos principais acionistas da Portugal Telecom e que foi isso que levou depois, enfim, já aqui falámos também, à queda da Portugal Telecom, ou pelo menos à queda de como conhecíamos que era a operadora de telecomunicações. Ricardo Salgado é o pivô disto tudo, como disseste, e por isso neste processo leva mesmo o maior número de acusações e agora de pronunciamentos para ir a julgamento, responder por 65 crimes. 65 crimes só para Ricardo Salgado. E são quantos arguidos neste caso, Alexandra? Na acusação do Ministério Público, começou por ser, que foi conhecida em julho de 2020, começaram por ser constituídos 18 pessoas como arguidas individuais e 7 empresas.
Mais tarde, e por pressão dos chamados lesados do BES, GES, acabaram por ser feitos mais arguidos, 5 pessoas, que agora, na instrução, não foram pronunciadas para julgamento. Nesta instrução são então pronunciados 16 arguidos individuais e 3 sociedades. Um desses arguidos iniciais era José Manuel Espírito Santo, entretanto faleceu, morreu este ano em fevereiro, e era uma pessoa bastante relevante na família, no clã Espírito Santo, e foi, aliás, o primeiro a pedir desculpa pelo que se tinha passado no banco, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que decorreu em 2014, logo no final desse ano. Liderou o Banco Privé Espírito Santo, que foi essencial nestas ligações para financiamento do grupo, e tinha sido acusado de 8 crimes, mas nenhum de associação criminosa, como vamos ver que Ricardo Salgado foi acusado e agora pronunciado. Já tinha, antes da acusação do Ministério Público, em julho de 2020, já tinha morrido um outro arguido importante, que por isso não chegou a ser acusado, obviamente, José Castela, que era o controlador financeiro do Grupo Espírito Santo. Morreu antes de concluída a acusação. E há ainda agora um outro arguido que viu a acusação cair nesta fase de instrução. No final ficam... Alexandra, vamos então a essa conta? No final ficam 16 arguidos individuais e 3 empresas que vão ser julgadas. E de que crimes estamos aqui a falar, Alexandra? São vários os crimes imputados a alguns arguidos, enfim, não foi um portfólio aplicado a todos por igual. Ricardo Salgado, como se referiu, é o que tem mais crimes para ser julgado, está pronunciado por 65 crimes, mas 29, claro. É aqui é uma maneira de dizer, entre aspas, 29 são de burla qualificada e 12 de corrupção ativa no setor privado. Neste caso do Universo Espírito Santo, há ainda crimes como infidelidade, falsificação de documentos, manipulação de mercado, branqueamento. O maior de todos, que é a associação criminosa, aqui um crime imputado em conjunto a Ricardo Salgado, a Machado da Cruz, que era o contabilista, ou como ficou conhecido o Commissaire ao Conte, Moraes Pires, que era o número 2 do Banco Espírito Santo, o braço direito de Ricardo Salgado, e um conjunto de pessoas que trabalharam no BES, como Isabel Almeida, António Soares, Pedro Pinto, Nuno Escudeiro, Pedro Serra, Cláudia Faria, Paulo Ferreira, e ainda há mais 2 elementos que trabalhavam na Suíça, que é Alexandre Kadosh e Michel Creton. A associação criminosa pode levar a uma pena até 5 anos, mas indica que existia, ou pelo menos existe o indício de que houve um esquema criminoso envolvendo estes elementos e que, segundo a acusação, Ricardo Salgado era o seu líder. Já voltamos à conversa com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, e este anúncio de julgamento pode dar alguma esperança aos chamados lesados do BES? Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou a gozar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, afinal, quantos crimes acabaram por cair, desaparecer e porquê? Crimes em si não caiu nenhum, caíram alguns crimes associados a arguidos. Como referi, há aliás um arguido que viu cair toda a acusação. Trata-se de João Silva, que era um elemento menor neste caso, foi diretor do Grupo Espírito Santo, porque o juiz de instrução, Pedro Santos Correia, considerou que não tinha sido cumprido um direito de defesa, que era ser ouvido sobre os factos que lhe eram imputados. Ele foi ouvido, mas não sobre aqueles factos precisos que lhe eram imputados. Foi também retirada a acusação por se entender que tinha sido um lapso do Ministério Público
precisamente quando escreveu a acusação, a Isabel de Almeida de infidelidade e falsificação de documentos, assim como a António Soares pelos mesmos crimes. E algum deles caiu porque prescreveu ou não? Sim, também houve prescrições. Prescreveu o crime de infidelidade a Cláudia Faria e a Pedro Costa, também ex-trabalhadores do Banco Espírito Santo. De resto, a pronúncia seguiu quase ipsis verbis a acusação do Ministério Público e, enfim, como se disse, Ricardo Salgado vai ser julgado por 65 crimes, Amílcar Moraes Pires por 25 e Machado da Cruz por 35. Isto só para referir, enfim, alguns casos talvez os mais importantes neste universo do Espírito Santo. Em todo este caso há também uma história lateral que paira e pode obviamente ter influência no desfecho deste julgamento e deste caso, que é o estado de saúde de Ricardo Salgado. Há alguma novidade sobre isto? Bom, o seu advogado de defesa, Francisco Porença de Carvalho, à saída do tribunal onde foi lida a pronúncia de julgamento, indicou e insiste na ideia de que Ricardo Salgado está doente, tem Alzheimer. Aliás, durante a fase de instrução, a defesa do ex-banqueiro pediu que fosse feita uma perícia independente à sua saúde, mas o juiz Pedro Santos Correia recusou. Agora, Porença de Carvalho volta a insistir nessa perícia, que espera agora que seja feita durante o julgamento, ou antes de se iniciar até o julgamento. À saída da leitura da decisão instrutória, Francisco Porença de Carvalho referiu que Ricardo Salgado estaria de tal forma doente que nem conseguiria entender cognitivamente. Parece-me evidente que não tem capacidade de compreender esta decisão e de se defender dela. A decisão que tinha acabado de ser tomada. Também por isso lamentou não poder ter uma relação como deveria acontecer com o seu cliente para uma melhor defesa. E os chamados lesados do BES, Alexandra? Este julgamento poderá abrir algum caminho, dar alguma esperança a estas pessoas? Os lesados do BES, aliás, estiveram presentes nesta decisão instrutória. Estavam cá fora algumas dezenas de lesados, alguns conseguiram entrar na sala onde foi pronunciado Ricardo Salgado, mas agora vem aqui uma janela pequena de oportunidade com este pronunciamento, mas só se o julgamento resultar numa condenação aos arguidos. Os advogados, aliás, deste grupo de lesados, acreditam que sim, que este pronunciamento, e que vai levar a julgamento, poderá abrir a porta para uma indemnização ao abrigo do Fundo da Criminalidade Violenta pelo Estado. Isto porque, precisamente, não caiu o crime da associação criminosa, que, enfim, que é esse mesmo que pode abrir o caminho a essa indemnização por parte desse fundo que é pago pelo Estado. Mas nada está decidido, segundo declararam, e como referi, isso só poderá acontecer depois de uma sentença. E o crime da associação criminosa é sempre dos mais complicados de provar em tribunal. Alexandra, este passo foi dado, esta fase de instrução em que um juiz, no fundo, avalia a força das acusações e das provas e decide se o caso avança ou não para julgamento, com que arguidos e por que crimes. Esta é uma fase facultativa do processo. Aqui chegados, Alexandra, 9 anos depois, já temos alguma ideia de quando poderá começar o julgamento e, ainda mais difícil, quantos anos vai demorar? Isso é a pergunta para 1 milhão. Os lesados, por exemplo, acreditam que possa começar ainda este ano, mas esta decisão instrutória deverá ainda fazer correr tinta e poderá haver algum tipo de recurso. Por isso, enfim, não me atrevo a dar uma data de previsão para o arranque do julgamento e muito menos para o fim do julgamento. Obrigado, Alexandra. Obrigada, Ricardo. Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.